eu navegarei no oceano do Espírito e me alegrarei. Hoje vamos falar de Pentecostes e dar uma pequena definição que seja, né? Então, Pentecostes, no grego antigo, Pentecoste, significa quinquagésimo. É uma celebração importante do calendário cristão. Ele comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, né, de Jesus Cristo. Então, a festa do Pentecostes é celebrada 50 dias depois do domingo da Páscoa. Tá bom? Algumas pessoas dizem que é 47, né, porque conta os 3 dias que Jesus passou até ressuscitar. Como era o Pentecostes no Antigo Testamento? Uma Pentecostes é histórica e simbolicamente ligada ao festival judaico da colheita e comemora a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, certo? 50 dias, olha aí, 50 dias, Pentecostes, né? Após os hebreus saírem lá do Egito, né? Veja bem essas passagens aqui. 3 vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos ázimos durante 7 dias no mês das espigas, como fixei, comerás pães sem fermento. Foi esse mês que saíste do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do seu trabalho, do que semeastes nos campos, e a festa da colheita Pentecostes, né? No fim do ano, quando recolheres nos campos os frutos do teu trabalho. Tem uma outra passagem também que diz o seguinte: guardarás a festa dos ázimos, sem fermento, né? Como te prescrevi no tempo fixado do mês das espigas, porque foi nesse mês que saístes do Egito. Só comerás durante 7 dias pães sem fermento. Celebrarás a festa das semanas, no tempo das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita. Olha, novamente aí a colheita, que é a que identifica o Pentecostes no Antigo, né? No fim do ano, um pouco resumido aí. Vamos falar aqui também da cerimônia do Pentecostes desse Antigo Testamento. Veja que eu estou tratando aqui do Pentecostes como um Pentecostes histórico. Não estou aqui muito preocupado com a questão dos dons. Isso aí depois a gente vai ver depois. Enquanto a Páscoa era uma festa caseira, né? Colheita, semanas, Pentecostes, eram celebrações agrícolas, que originalmente realizadas na roça, né? No campo. Na roça, onde eles cultivavam trigo e a cevada. Então, entre outros produtos agrícolas, posteriormente, a celebração passou a ser feita em lugares de culto, né? Especialmente no templo em Jerusalém, pois que eles... Então, os muitos relatos bíblicos não revelam com clareza a ordem do culto, mas a gente ressalta aqui alguns preceitos e cuidados que eram tomados nessa festa. Por exemplo, os celebrantes alimentavam-se da parte das ofertas trazidas pelos agricultores. Aliás, segundo, as 7 semanas de festa incluíam outros objetivos além da ação de graças, né, pelos dons da terra. Então eles deviam reforçar a memória da libertação do Egito e cuidar da obediência aos estatutos divinos. Isso aí a gente, depois você lê em Deuteronômio 16, no versículo 12. Agora quero fazer uma observação. Era ilegal usufruir da nova produção, ou seja, da produção ali que se estava colhendo, antes do cerimonial da festa das colheitas, em Levítico 23, 14. Ou seja, você não podia comer ou beber ou nada daquilo que você ia colher durante a festa. Aquilo tinha que ser preservado até o momento dessa festa. As características da celebração do Pentecostes, como eram essas coisas? Por exemplo, a festa das colheitas devia ser uma festa alegre, né, e solene. Outro,
a celebração tinha que ser dedicada única e exclusivamente a Javé. Outro, era uma festa ecumênica, ou seja, para todos, aberta para todos os produtores e seus familiares, né? Então, os pobres, os levitas e os estrangeiros, todo o povo apresentava-se diante de Deus e firmava um compromisso de fraternidade e de promover laços comunitários, além do povo hebreu. Quarto lugar, eles agradeciam a Deus pelo dom da terra, certo? E pelos estatutos divinos. Quinto, era uma santa convocação. Nessas santas convocações, ninguém poderia trabalhar. Ah, mas eu vou só ali dar uma comida com o jumento. Não pode. Andar somente até 1 quilômetro. Passou de 1 quilômetro, já não podia. Tem até um assunto desse aí com Jesus, que Jesus disse assim, olha, você diz que não pode, mas não duvido que se um jumento de vocês cair num buraco, vocês não vão tirar, né? Nosso assunto aqui é outro. Vamos falar aqui do Pentecostes, o fogo do Espírito Santo. Vejo que até o momento eu tenho falado muito só da parte de como os festejavam esse dia. O fogo do Espírito de Moisés. Então, no Antigo Testamento, nós temos o episódio dos 70 anciãos. Naquela ocasião, o Espírito desceu sobre esses 70 anciãos. Né? Estava lá aquela coisa toda. E duas pessoas, dois homens, chamados Eldade e Medade, eles receberam também o Espírito Santo. E quando receberam o Espírito Santo, estavam lá profetizando em línguas. E isso chamou muita atenção e vieram falar para Josué. Né? Isso está lá, vocês vão ler aí no livro de Números 11, de 23 a 29, tá bom? Josué disse, ó, senhor, Moisés, né? Tem duas pessoas ali que estão profetizando, né? Josué disse para Moisés, Moisés, meu senhor, impede-os. E aí Moisés respondeu para Josué, por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Isso aí reflete muitas vezes ciúme nos nossos grupos de oração, nas nossas pastorais, nas nossas igrejas, entre evangélicos também. Acontece. É o ciúme do outro. Uma outra coisa, as promessas de Deus sobre o derramamento do Espírito. Porque tudo isso Deus já tinha prometido. Por exemplo, em Ezequiel 11:19, está lá dito, eu lhes darei um só coração e os animarei com um espírito novo. Ainda também em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25 a 27, está lá, derramarei sobre vós águas puras. Ezequiel 37, no versículo de 9 a 10, profetiza ao Espírito. Disse-me o Senhor, profetiza. Isso aí é aquele assunto lá dos ossos secos, né? Para dizer que o Espírito já estava ali. Em Joel, no capítulo 3, versículo 1, diz lá, depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. E por fim, em Atos, né? No capítulo 1, versículo 8, diz, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Então eu estou querendo dar aí um embasamento das promessas, mostrando onde elas foram feitas. Então, vamos falar agora de como era o Pentecostes para os judeus. Vamos reforçar a informação sobre o antigo calendário israelita. Esse calendário ele marcava 3 festas. A primeira festa, como já disse, era da Páscoa, né? Celebrada junto com a dos ázimos. A segunda festa era da colheita das semanas, né? Que no domínio grego recebeu esse nome aí de Pentecostes. E a terceira festa era de tabernáculos ou cabanas, né? Já expliquei que tabernáculo ou cabana é porque eles montavam lá os acampamentos deles e cada família lá ficava lá na sua cabana, tá? Então as duas primeiras, Páscoa e Festa das Colheitas, o cristianismo adotou. E a terceira foi esquecida, certo? Por quê? Porque já não estavam mais no deserto, não tinha mais sentido ficar lá e ir para o deserto só para montar cabana lá, não tinha jeito. Então a festa do Pentecostes era para os judeus uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita. Nessa questão do agradecimento a Deus,
lembrava o dia, por exemplo, que Moisés recebeu as tábuas das leis, lá no Monte Horebe, né? Recebeu as leis sagradas. 50 dias, olha, 50 dias, Pentecostes, né? Após a saída do Egito. Então, ao contrário do Pentecostes cristão, o Pentecostes judeu durava 7 dias. Ou seja, a partir do Pessach, ou seja, a Páscoa, que era a festa da libertação do Egito, contava-se 7 dias de festa. Com o passar do tempo, o sentido da comemoração deixou de se focar nos agradecimentos pela colheita. Até porque muito daquele povo já fazia parte de uma vida urbana. A profecia de João Batista. Eu quero lembrar isso para a gente facilitar o raciocínio. Eu os batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Olha aí, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Mateus 3,11. João não sabia nem como seria isso, mas ele sabe, ele profetizou que aconteceria. E vamos falar então agora das promessas de Jesus sobre o Paráclito. Diz o texto em João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Jesus disse, outro Paráclito. Jesus foi o primeiro? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Vamos agora entrar mais um pouco no Pentecostes, dentro do cristianismo e dentro do nosso mundo atual. Eu queria falar para vocês de uma freira chamada Helena Guerra. Helena Guerra nasceu em Lucca, na Itália, no dia 23 de junho de 1835. Ela viveu e cresceu em um clima assim, familiar profundamente religioso. Então, durante uma longa enfermidade, ela se dedicou à meditação da palavra de Deus e também ao estudo dos padres da igreja. E isso determinou a sua orientação à vida interior, né, e de seu apostolado também. Primeiramente, na Associação das Amigas Espirituais, idealizada por ela mesma para promover entre os jovens a amizade em seu sentido cristão. E depois aconteceu já nas Filhas de Maria. Então, em abril de 1870, ou seja, 150 anos atrás, nem faz muito tempo, né? Ela participou de uma peregrinação pascal em Roma. E nessa peregrinação estava com seu pai. Entre os momentos marcantes dessa peregrinação, se deu uma visita às catatumbas dos mártires, que confirmaram nela o desejo pela vida consagrada. Aí teve uma visita ao Papa Pio IX, né, que a comoveu de tal forma que após algumas semanas, já de volta à sua cidade natal, em Lucca, né, no dia 23 de junho, ela fez a oferta de toda a sua vida pelo Papa. Então, em 1871, após uma grande noite escura, seguida assim de graças místicas particulares, a Helena, com um grupo de amigas espirituais e das Filhas de Maria, ela inicia, nesse período, inicia uma nova experiência de vida religiosa comunitária, que em 1882 culminaria na fundação da Congregação das Irmãs de Santa Zita, que era dedicada à educação cultural e religiosa da juventude. É neste período que Shema Galgani se tornaria sua aluna preferida. Quem não lembra desse nome? Em 1886, Helena sente o primeiro apelo interior a trabalhar de alguma forma para divulgar a devoção ao Espírito Santo na igreja. 1886. Para isso, ela escreve secretamente muitas vezes ao Papa Leão XIII, exortando a convidar os cristãos modernos
Olha só, os cristãos modernos, né? A redescobrirem, isso aí está falando mais da juventude, de pessoas com pensamento duros, né, em relação à religião, a redescobrirem a vida segundo o Espírito. E o Papa Leão XIII, solicitado, né, por essa mística Lucchese, né, ou seja, de Luca, dirige a toda a igreja, certo, alguns documentos que são assim como uma introdução à vida segundo o Espírito, né? E que podem ser considerados também como o início do retorno ao Espírito Santo. Então, a breve Provida Matriz Caritate, ou seja, dar amor de mãe, de 1895, e também a encíclica Divino Illuminus, né, que é o dom divino, em 1897, e também a carta aos bispos, né, Ad Favendi in Christianum Populo, tradução livre, seria para encorajar os cristãos, né, de 1902. Então começa a haver um movimento no sentido da igreja se voltar para o Espírito Santo, né, da forma como a gente vê hoje esse Espírito Santo que na época era pouco falado pela igreja. Em outubro de 1897, Leão XIII recebeu Helena e encorajou essa freira a seguir pela causa do Espírito Santo, né? E autoriza a sua congregação a mudar de nome. Para quê? Para melhor qualificar o carisma próprio na igreja. E aí o grupo dela passou a chamar-se Oblatas do Espírito Santo. Para Helena, a exortação do Papa é uma ordem e ela se dedica com maior empenho à causa do Espírito Santo, aprofundando assim para si e para os outros o verdadeiro sentido do retorno do Espírito Santo. É o mandato da congregação ao mundo, da sua congregação ao mundo. Foi a partir daí, gente, começou. Santa Helena Guerra, ela morreu em 11 de abril de 1914, ou seja, 79 anos. Era um sábado santo, com um grande desejo no coração, desejo esse de ver os cristãos modernos, esse termozinho, tomando consciência da presença, da ação do Espírito Santo nas suas vidas. Era indispensável condição para um verdadeiro renovamento da face. Então, elevada a honra dos altares em 26 de abril de 1959, justamente o Papa o definiu como a apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. Olha aí, apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. Assim como Santa Maria Madalena, ela foi a apóstola da ressurreição. E Santa Maria Margarida Alacoque, que ficou conhecida como a apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Então o carisma profético de Helena Guerra é ainda atual, pois a única necessidade da igreja do mundo é a renovação contínua de um perene e novo Pentecostes, que por fim renove a face da terra. Você lembra dessa música? Envia teu Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. É bonito, né? É a ação do Espírito Santo no Concílio Vaticano II. Pois bem, gente, o Vaticano II ele foi, sem dúvida, o cumprimento da profecia de Helena Guerra. Nos anos de 1960, o Espírito Santo preparou o Concílio da Cristandade, justamente para pavimentar a estrada para a renovação carismática católica. As primeiras ocorrências se deram em 1965, né, com a manifestação de oração em línguas. Então, do concílio vieram os primeiros líderes da renovação carismática católica. Então, a grande arrancada mesmo da renovação se deu em Duquesne, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Isso ocorreu em 18 de fevereiro de 1967, justamente durante um retiro espiritual com os estudantes daquela universidade. À noite,
eles foram à capela para orar, né? E lá foram batizados no Espírito Santo. Foi um acontecimento. Já no Brasil, nós tivemos em junho de 1969 experiências simultâneas, tanto em Campinas, em São Paulo, né, com o padre Haroldo Ram, como em Campo Grande, Mato Grosso, e no estado do Amazonas. Depois vieram padres que deram um empurrão muito grande nessa história toda, que é o padre Jonas e o padre Eduardo, do século XXI. Por exemplo, só umas pequenas informações para vocês que estão iniciando. O primeiro congresso da Renovação Carismática, ele ocorreu em 1974, em Itaici, no Espírito Santo. Tem essas pessoas de que eu falei. Por exemplo, quem é Haroldo Ram? É um padre norte-americano, jesuíta, que ele fundou, dizem que fundou Amor de Gente, não sei se... Quem é o padre Eduardo Douglas? Edward John Douglas, que nasceu em 29 de janeiro de 1941, ou seja, está agora com 79 anos. É também americano, nascido em New Orleans, na Louisiana, nos Estados Unidos. Ele é um jesuíta, é fundador da TV Século XXI e da Associação do Senhor Jesus. E também, rapidamente, Padre Jonas Habib, que ele nasceu em 21 de dezembro de 1936. Ele nasceu em Elias Fausto, em São Paulo. Então, em 1971, ele conheceu a renovação. E isso aí marcou a sua vida e seu ministério. Ele empenhou-se no trabalho com a juventude. Tá? E em 1978, ele fundou a comunidade Canção Nova. Então vamos falar aqui do pentecostalismo. Pentecostes, para os cristãos, é o símbolo do cenáculo, né? Onde os apóstolos se reuniram à espera do Espírito Santo. Então, foi no cenáculo que o Espírito Santo visitou-os e desceu sobre eles na forma de fogo. Também surgiram vários movimentos na história do cristianismo, com a experiência do batismo no Espírito Santo. Estou resumindo para não ficar muito longo o vídeo. E nós enfatizamos, então, especialmente o que ocorreu em meados do século XX, ou seja, 1950, por aí. Surgiram, então, ali as primeiras igrejas pentecostais, né, que receberam os dons do Espírito Santo. Com a renovação carismática católica, que segue o credo, a doutrina e as diretrizes da nossa igreja católica, ocorreu a mesma coisa. A experiência dos apóstolos marcou pelo fato deles falarem línguas estranhas. Até hoje a gente entende o Espírito Santo só como um dom de língua. É a porta, mas não é todo o conteúdo, né? Mais compreensível é falar línguas estranhas, né? Que era o mais compreensível se assistir um fenômeno do Pentecostes. Hoje nós chamamos de batismo no Espírito Santo, onde se recebe esse dom de língua, tá? Pois bem, gente, no século XVIII, um metodista protestante inglês chamado John Wesley, ele falou de algumas pessoas que entraram em êxtase, né, nos seus cultos. Ele anotou isso e deixou registrado. Olha, 1750 por aí. Em outubro de 1900, Bethel Bible College, Colégio Bíblico Bethel, né, em Kansas, nos Estados Unidos, que era dirigido pelo pastor Charles Parham, um grupo de jovens divulgou que estavam falando em línguas estranhas, né? E isso claramente tornava evidente o batismo no Espírito Santo. Em 1º de janeiro de 1901, na virada do ano, os alunos estudavam a obra do Espírito Santo e então uma jovem chamada Agnes Osman pediu que os demais que estavam ali impusessem as mãos nela para que ela recebesse o Espírito. E na hora que impuseram as mãos, ela começou a falar em línguas. Então, depois, os outros estudantes também falaram em línguas. Foi uma experiência magnífica. Em 1905, esse mesmo Charles Parham abriu uma escola em Houston, no Texas. E um aluno dessa escola, chamado William Chase, receberam o dom de línguas. Em 1906, esse Seymour tornou-se o líder da missão, que é conhecida como a número 312 da Rua Azusa,
em Los Angeles. Isso aí, esse endereço ficou super conhecido, porque realmente ali se manifestavam muitas evidências da presença do Espírito Santo. Aconteciam coisas maravilhosas. Vamos falar aqui dos pentecostais e neopentecostais no Brasil. Tudo isso, gente, eu estou resumindo bastante, para lhe dar a ideia, certo? De como as coisas aconteceram. Então, os movimentos pentecostais no Brasil, eles estão divididos em 3 grupos, surgidos em 3 épocas distintas. Os pentecostais históricos da primeira década do século passado estiveram na Assembleia de Deus, que foi em 1911, da Congregação Cristã do Brasil, em 1910. Depois vieram os pentecostais da segunda geração, que já ocorreu a partir da década de 1950, né, que foi a fundação da Igreja Quadrangular, a Igreja Deus é Amor, em 1962, a Quadrangular foi em 1950, e uma chamada Casa da Bênção, em 1964. Aí, a terceira onda, vamos dizer assim, é a dos neopentecostais, já na década de 1970. E aí se inclui a Igreja Universal do Reino de Deus, foi fundada em 1977, ou seja, há menos de 50 anos, né? A Igreja Internacional da Graça de Deus, que é uma ramificação, mas aí resolveram separar. Então foi fundada a Igreja Internacional da Graça de Deus em 1980. Tem também a Sara Nossa Terra, pastor Robson, foi fundada em 1980, Robson Rodovalho, né? E tem a Igreja Mundial do Poder de Deus, já fundada em 1998, o missionário Valdomiro, né? Também pertenceu à Igreja Universal. Depois, já mais recentemente, em 2006, nós tivemos a fundação da Igreja Plenitude do Reino de Deus. Em 1986 também quero registrar a fundação da Igreja Renascer para Cristo. A renovação carismática católica no Brasil praticamente iniciou em 1969. E hoje, quantos grupos de oração nós não temos? É uma força viva na igreja. É uma pena que muitas paróquias não valorizam a luta da renovação carismática. Porque a renovação carismática é como disse Helena Guerra. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes